gente que tema, mas deu para a gente centrar um pouco mais, né? E se vocês, o que eu ia falar com vocês? Se vocês parassem para observar, a música, ela falava, olha a cabeluda ali, apareceu. Maravilhosa. Gente, a música, será que ela fala de relacionamento ou será que ela fala da relação com o pai? Vocês, com certeza vocês pararam para observar. Será que ele fala sobre a relação dele com o pai dele, da relação com o filho, muitas vezes? E eu quero que, antes da gente iniciar, de vocês entenderem um pouco mais, eu quero que vocês reflitam. Como vocês veem o pai? Cami, não tive referência. Quem quiser compartilhar, vai compartilhando ali nas mensagens. Cami, não tive referência, não tive um modelo de pai. Meu pai foi ausente. Meu pai foi fisicamente e emocionalmente ausente. O que que vocês lembram do pai de vocês? Qual é a memória que vocês têm do pai de vocês? Tá? Porque assim, ó, vou usar o meu exemplo e vocês, algumas vão se identificar. O meu pai era caminhoneiro, então ele viajava muito. E ele era fisicamente e emocionalmente ausente, mas ele era um pai presente. Porque ele dava tudo, ele era provedor, ele era protetor. Então ele tinha todas as características do masculino. Mas eu não sentia a segurança porque eu só via minha mãe. A minha criança só viu a minha mãe. Porque o meu pai não estava. Então, por exemplo, tinha Dia dos Pais, o meu pai não estava, porque ele estava viajando. E muitas de vocês vão se identificar. Olha só, o meu pai trabalhava fora e não era tão presente, exatamente, pela necessidade. O meu saiu de casa atrás de outra e abandonou a nossa família. O que isso reflete na história da Silvia? O medo do abandono. Meu pai foi totalmente ausente da minha vida. Ele me registrou apenas com 10 anos porque ele teve que entrar, ela teve que entrar na justiça. Meu pai era muito agressivo, duro, crítico. Então, olha só as questões que vocês têm com o pai de vocês. Questões assim de que a criança passou. E se vocês soubessem, agora vocês vão descobrir o impacto disso na vida adulta é muito, muito grande. De que forma? O pai, na visão sistêmica, ele representa o mundo. Você ir para o mundo, você expandir. Aqui nós vamos ter alguns modelos de mulheres. Mulheres que são extremamente masculinas, que se dão bem no trabalho, que crescem. Só um pouquinho que está dando um. Beleza. Um minutinho, gente, só para eu mandar aqui. Aí. Vamos lá. Vocês vão se identificar com alguns modelos de mulheres que acontecem que sentem a ausência paterna. Ou fisicamente, como algumas mulheres aqui que não tiveram um registro. Então, essa mulher tem sérios problemas com a própria identidade, né? Que foram emocionalmente ausentes, viu a mãe ser forte. A maioria aqui viu a mãe ser forte. Então, o primeiro modelo de referência de masculino foi uma mulher que era feminina. Meu pai foi excelente pai até os meus 7 anos. Tinha todas as características do masculino. Tenho lembrança maravilhosa dele. Porém, era extremamente violento com a minha mãe e meus irmãos mais velhos. E depois que se divorciaram, o mesmo aconteceu conosco. Tive uma sensação de abandono por alguém que amava profundamente. Exatamente. A Fernanda, com 9 anos, minha mãe falou que meu padrasto não era meu pai biológico. Conheci meu pai com 15 anos, mas foi um consenso entre eles. E hoje nenhum assume. Então, olha só quantas questões. Olha só como uma dor do feminino. Então, imagine aqui, ó, vocês. Eu já falei sobre isso na aula do feminino e vou falar agora também na aula do masculino. Você aqui,
50%, teu lado direito, o lado de vocês direito, é pai. Pode observar a dor que vocês têm do lado direito. Eu tenho tatuagem do lado direito, tá? Vocês vão observar, o lado direito é o pai, o lado esquerdo é a mãe. Masculino e feminino, tá? Se eu não tenho a metade, como que eu fico? É como se eu tivesse vazia, faltando alguma coisa. Não tenho, não tenho. A culpa não é minha? Não. A culpa do meu pai também não. Ele deu o que ele tinha, ele fez o que ele pôde. Isso nós vamos entender mais lá na frente. Perde o equilíbrio. Não tem o equilíbrio. Só que vocês sentiram tanto a falta do pai que eu vou ocupar esse lugar. E aí é onde você se torna masculina para se proteger. Nenhum homem vai fazer o que o meu papai fez comigo. Nenhum homem, isso inconsciente. Consciente, vocês podem dizer assim, eu quero um amor, Cami, eu quero mudar de trabalho, eu quero crescer. Consciente de vocês, tá legal. Vocês estão aqui, vocês estão conscientes. Mas o inconsciente domina enquanto você não tiver cura. E aí, como a Nédia falou, você vai perder o equilíbrio. Como que eu sei que eu perco o equilíbrio em relação ao masculino? Quais são os sintomas? Extremamente controladora, carente. Por quê? Quais são as feridas em relação ao pai? Ferida da traição. A menina se sentiu traída pelo pai em algum momento, ou viu a mamãe ser traída. Aí você tá olhando o mundo com os olhos da tua mãe. O que a ferida da traição faz com a gente? A gente se torna controladora, tá? Então é aquela mulher que quer estar no controle de tudo, que ela faz tudo. Geralmente essa mulher faz dinheiro, ou ela inicia muita coisa e não termina. Ela começa mais um curso, ela começa mais um livro e não termina. Ela começa mais uma mentoria e ela não tem o quê? A coragem de aplicar, de ir, de finalizar. Ela precisa o quê? De segurança. Então, eu busco no livro, eu busco aqui, eu busco ali. Mas ela não sente a segurança do masculino para ir para o mundo. Por quê? Gente, na visão sistêmica, a mãe vai em direção ao pai, o pai direciona o filho vai para o mundo. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Você não sente isso. Então, tá faltando o quê? O masculino. Vai ter também o caso daquelas mulheres que começam a academia e não vai mais, que começa uma dieta e não termina, que desiste no meio. Vai ter o caso daquela mulher que procrastina, exatamente, Marcela, procrastina. A procrastinação, as pessoas acham, é preguiça. Não é, gente, é falta, muitas vezes, é vitamina, é espiritual, é. Mas às vezes é só você tomar o teu pai. E eu já vou explicar o que é tomar o pai. Então, essa mulher, ela vai sentindo que, olha a influência que a relação com o nosso pai tem na nossa vida. Muitas vezes é aquela mulher que até consegue fazer dinheiro, mas o dinheiro não fica. Tem total influência do pai. Por quê? Porque o pai é a firmeza, é a sustentação. Se o dinheiro não fica, metade de mim acredita que não dá conta. Ela até tomou a mãe, ela foi pro lado da mãe, porque com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Ela foi pro lado da mãe, ela tá se permitindo olhar para a mãe, mas se ela viu o pai como fraco, se ela viu o pai como ausente, se ela viu o pai como um perpetrador, um agressor, ela se viu mais forte, falta o masculino dela, porque quando eu me vejo maior que meu pai, a vida vem buscar o equilíbrio, porque nós não somos maiores que os nossos pais, e aí o sistema pede equilíbrio. O sistema pede equilíbrio, respeitar quem veio antes, pai e mãe. Os meus ancestrais todos vieram antes. E o sistema, ele diz assim, vai ter um vazio aqui que você vai precisar olhar. Enquanto você não olhar, a tua vida vai estar desequilibrada. Que é o quê? O dinheiro não fica,
Ou muitas vezes não faz dinheiro, mas daí a gente vai olhar lá para a mãe, tem a aula da mãe, depois eu passo para vocês. Então o dinheiro não fica, você não consegue terminar nada, você não consegue, você tá infeliz no relacionamento, no trabalho, mas você não tem coragem de sair. Por quê? Porque o pai é o mundo, é a coragem, é a firmeza, é a sustentação. É você iniciar um projeto e você bancar ele. É você terminar. Traição no relacionamento tem a ver com a ferida da traição, com certeza, Iris. Se você viu a sua mãe ser traída, foi o primeiro modelo que você tinha. Se você sentiu a ferida da traição para a mulher, gente, se ficar confuso, vocês me falam, tá? Porque eu vou lendo aqui, vou falando. A ferida da traição e a ferida do abandono é vivida com a mulher pelo papai. A mulher que tem as características da ferida da traição é aquela que é controladora, aquela que começa, muitas vezes não termina, que até faz dinheiro, o dinheiro não fica, tá? A ferida do abandono é aquela mulher que é mais boazinha, que é dependente, que ela aceita menos do que ela merece, que ela fica numa relação abusiva, que ela não tem coragem de cobrar mais, que ela não tem coragem de mudar, que ela não tem coragem de sair do trabalho, que ela está infeliz. Tudo isso é a ferida do abandono. Então, você entende que existem dois modelos? Só que ambos foram vividos pelo papai. Em que sentido? Como vocês já relataram aí. Eu me senti abandonada, eu me senti traída pelo meu pai, e aí eu atraio situações que alimentem essa ferida para confirmar que ela ainda está aberta. O que eu vou atrair? Homens que vão me trair, homens que são abusivos. A mulher que ela tá lá no lugar de julgadora do pai dela, ah, meu pai foi embora, meu pai traiu minha mãe, meu pai não sei o que ela faz? Ela bloqueia a vida e o relacionamento. Ela acha que homem nenhum no mundo presta, que todos vão deixar igual o papai deixou a mamãe. Então eu quero que vocês sejam muito claras com vocês e principalmente muito verdadeiras como você viu o seu pai. Eu vou falar como eu vi o meu pai. E a minha família, por parte do pai, até me julga, tá? Porque eles não entendem que foi o meu processo de cura e eu preciso compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque vocês vão se identificar. Meu pai, ele, na adolescência dele, eu nem tinha nascido. A minha mãe estava grávida, foi logo depois, antes de mim. Ele teve uma traição. E a minha mãe não carregou as dores. Eu carreguei as dores dessa traição. A minha mãe perdoou, ela decidiu escolher, eles eram jovens, enfim, a história deles. Só que eu não sabia. E eu julgava o meu pai. E eu olhava para o meu pai, eu tinha muito medo que ele traísse a minha mãe novamente. Inconscientemente, eu cresci cuidando dele. Então, eu julgava. Porque eu pensava assim, ai, é minha mãezinha. Juro para vocês, tá? Que como se eu quisesse cuidar dela. Como que você fez isso com a minha mãezinha? E eu ficava em julgamento. O que acontecia? Os meus parceiros eram exatamente como o meu pai. Até que teve o último relacionamento, que foi onde eu conheci as constelações, que foi antes do meu pai falecer, mas eu estava no meu processo de cura, que eu identifiquei que esse parceiro que eu estava naquele momento era igualzinho ao meu pai. E eu me vi vivendo a relação da minha mãe com meu pai, e eu dizia, eu não quero essa relação para mim. Só que o que eu fazia? Tudo que eu julgo vai repetir. Porque nós não somos maiores que os nossos pais. Eu comecei a olhar meu pai com os olhos da minha mãe. É como se ela pegasse o óculos dela e dissesse assim, ó, olha aqui para mim. Ela transferiu a dor dela, porque ela não curou, de forma inconsciente. Eu carreguei essa dor. O que eu me tornei? Controladora, autoritária. Se não fosse do meu jeito, eu não queria dentro daquela relação. Eu foquei no trabalho. Eu fazia dinheiro. Eu não via o dinheiro. A minha relação era péssima com o dinheiro. E aí eu julgava todos os homens. O que eu ficava? Por exemplo, assim, ó.
O discurso das nossas mães também contribui, com certeza. Porque o que eu ouvia da minha mãe? Olha o que eu passo. Não é que ela passava coisas, que ela achava, por exemplo, assim, ela queria mais do mundo. Meu pai não era agressivo, mas ele era meio grosso, assim, meio chucrão, até porque é da nossa região da Serra Catarinense também. O homem ser mais chucro, digamos assim, né? E o que que a minha mãe via? O que que a minha mãe dizia? Ela dizia assim: olha o que eu passo com o seu pai. No sentido do quê? Trabalha, tem o teu dinheiro, viva para você, não case, tá? Então, olha só, o que que você traz? Você passa a olhar o mundo com quais olhos? Se a primeira referência de relacionamento foi a sua mãe e seu pai, e a sua mãe ficava no teu ouvido dizendo isso? Como que você vai conseguir chegar assim, ó, pro relacionamento e dizer, eu quero você, eu respeito você, eu aceito você como você é? Você chega assim, ó, esse foi o meu modelo de relacionamento e eu não confio. Eu trouxe as dores da minha mãe ali da traição e eu não confio em você. E para eu não confiar, eu vou ser extremamente controladora. E aí você vai controlar tudo. Você controla como teu filho cozinha, você controla como teu filho respira, você controla como o cliente responde, você controla o teu marido, você controla os teus pensamentos. Meu Deus, não posso descansar. Você controla tudo. Você entende o peso que você está carregando de olhar os seus pais, dessa visão, desse julgamento em relação ao pai? Vocês estão se identificando? Tá fazendo sentido para vocês? Olha o que a Fernanda falou ali. Tenho muita dificuldade de conquistar minha independência, afirmar em um trabalho e sofro muito com isso. Estou no mercado imobiliário, mas não consigo vender. Dificuldade de aprender as coisas e me sinto incapaz. Ferida do abandono. Tem medo? Claro que a gente pode identificar mais algumas feridas, mas a pessoa que ela tem dificuldade de conquistar independência financeira, o que ela tá? Na esfera emocional dos pais. Gente, estar na esfera emocional dos pais limita o nosso crescimento, limita a nossa relação com o dinheiro, limita a nossa relação amorosa. Ou estou me protegendo, ou estou me negando. Ambos você está se diminuindo, tá? Isso quer dizer assim, Cami, eu tenho culpa? Não, você não tem culpa, mas agora que você está aqui, você tem consciência que o teu pai, você vai chegar lá, ele vai dizer assim, nem sei o que você está falando. Porque o nível de consciência dele fez que ele agisse assim com vocês. Fez que o meu pai agisse assim. E a chave que virou para mim, quando eu criei a relação com meu pai, foi uma semana depois que eu fui num evento imersivo de constelação, mesma coisa, que eu tava nessa e eu queria tudo que era de constelação, né? Aquela busca por cura. E o palestrante, ele disse assim, quem que você pensa que é para julgar o seu pai e a história dele? E isso uma semana depois. Eu fui porque eu já tinha comprado o evento e a minha mãe disse assim, não, vai. E aquilo bateu tão forte em mim, foi onde eu senti soltar aquela mágoa que eu tinha em relação ao meu pai. Tá? Só que essa mágoa é a nossa criança que carrega. E agora eu pergunto para vocês, quando que vocês olharam para a criança de vocês? Porque ela tá o quê? O tempo inteiro tentando proteger vocês. Só que quando você descobriu que você tinha uma criança ferida aí dentro que não foi vista? Porque quando não tinha esse pai, vocês tentaram ocupar esse lugar. É onde eu me torno forte, é onde eu vou para o mundo, ou é onde eu me diminuo, que eu não tenho coragem. Você tem dois caminhos. Era como se a gente só tivesse dois caminhos. Você vai ser forte para não passar o que a mãe passou, ou você se mantém leal ali ao teu sistema, pequena. Lógico que aqui também é uma lealdade, mas eu me mantenho pequena aqui e eu não vou crescer, porque eu sinto que eu não mereço. E é essa a escolha que a gente faz, por quê? Porque a gente não sabia. Olha, Aline, fiz muitas constelações, saí do serviço público, mas meu marido pediu o divórcio e se casou em um mês. Quando eu arrumei um parceiro, meu pai parou de falar comigo. Afastamos agora e o dinheiro. Afastamos e agora o dinheiro chega, mas não fica. Aline, o masculino aí, total.
O que que acontece, Aline? Isso é muito importante vocês terem essa clareza, tá? Eu sou mentora sistêmica, consteladora também. A constelação, ela traz clareza. Você consegue fazer os movimentos, tá? Que é isso que vocês estão tendo aqui, consciência. Mas se não mudar a mentalidade, vocês vão voltar para o mesmo lugar. Então, não adianta fazer todas as constelações, todos os cursos, todas as mentorias, se não mudar a mentalidade, que é o que eu faço lá dentro do meu trabalho, dentro da mentoria. É um trabalho mental e emocional. Porque senão você não consegue sair desse lugar, você fica preso. Você identificou, ai, Cama, eu tenho ferida com o pai. Tá, e agora? Agora lá você vai saber como mudar isso, como transformar. O que que acontece? Por que que o dinheiro não fica? Porque você não tem sustentação interna, tá faltando o masculino. O feminino é a multiplicação, é a abundância. O masculino é a firmeza, é a sustentação, é a segurança. Por que que vocês estão no controle? Ou por que que vocês não têm confiança de segurança, controle, insegurança? Você percebe que é os dois opostos do mesmo lado? Ou você foi buscando segurança, ou você se sentiu completamente insegura. Ferida da traição, ferida do abandono. Ambas em relação ao masculino. Qual o reflexo disso na minha relação com o dinheiro? Muitas vezes o dinheiro vem, mas não fica, porque eu me sinto insegura internamente e eu vou buscar fugas. Eu nem sei para onde vai o dinheiro. Sinceramente, não sei. Porque metade de mim ainda está na criança. E a criança, ela gasta de qualquer jeito, ela não assume responsabilidade, ela não quer compromisso. É isso que acontece, tá? E como que é nos relacionamentos? Metade de mim está insegura, onde eu me torno dependente. Perceba quem que é dependente nos relacionamentos. Aquela mulher que aceita abuso, que aceita traição, que não consegue dizer não, que o marido é extremamente grosso, rígido, que ela tem medo de ser abandonada como o papai fez, por isso que ela fica naquela relação. É aquela mulher que não tem coragem de se posicionar no trabalho, que não tem coragem de cobrar. É aquela mulher que não tem coragem de falar, de dizer não, porque ela tem medo de repetir a mesma dor lá do passado. E como que é o outro modelo de mulher a que está buscando segurança? É a que é a controladora, que ela não deixa o parceiro se manifestar. Muitas vezes ela atrai parceiros femininos. Tá batendo aí com vocês? Tá fazendo sentido? Olha só, a Sara, exatamente isso. Tenho prosperidade, o dinheiro vem, mas não sei administrar. Tenho dificuldade de acreditar nos meus projetos. Olha só, falta de confiança, insegurança. O que faz crer, o que faz para crer e equilibrar. O que fazer para crer e equilibrar? Sinto a escassez de ambos, pai e mãe. Nós vamos ter que olhar para os dois caminhos. Você vai ter que ir lá e soltar, porque a tua criança tá presa lá no pai e na mãe. E a criança, gente, a nossa criança interior, o que que ela quer? Colo. E o que que ela não teve lá atrás? Colo. Ela não teve segurança. Muitas vezes nem de um dos lados. Porque a mãe teve que trabalhar, porque a mãe tinha que ser forte, que a mãe não sabia dar carinho do jeito que a gente queria. A criança quer ser vista. Só que agora eu cresci. Então, eu vou olhar para minha criança. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Tá? Quando eu firmo essa visão com meu pai, eu vou ter força para finalizar o que eu começo. Eu vou ter firmeza, vocês vão ter consciência. Eu posso começar e posso terminar. Vocês vão parar de buscar fuga, porque quando a gente está só buscando, olha só o que, que a gente está. Metade de mim tá vazia, faltou o masculino, e eu tô pegando qualquer coisa. Comida, muito trabalho, excessos, bebida, sei lá, compra. Para quê? Para suprir. No meu caso, trabalhava igual uma louca. Gente, eu trabalhava igual uma louca. E hoje eu olho para trás e eu penso, meu Deus, como eu aguentei. Eu tinha uma agenda assim, ó, das 8 da manhã às 8 da noite, um atrás do outro, parando meia hora para almoçar. A Nédia, e quem já tem filhos tem mais urgência em resolver, para não replicar e liberar os filhos também, exatamente. Porque os filhos carregam e vêm exatamente como vocês são. E eles muitas vezes estão ansiosos,
estão ou procrastinando porque vem esse modelo em casa. Se vocês são a resposta do que era o pai de vocês, é só vocês olharem para o filho e olharem para si e aceitar. Meus filhos estão sendo como eu sou. Por isso que é tão importante a gente curar essa visão em relação ao pai. Porque ela vai transformar as minhas relações. Olha só, relações. Relacionamento amoroso, relação com o dinheiro. Vocês acham que tem uma relação com o dinheiro? A gente tem uma relação muito difícil com o dinheiro. Que bom, Nédia. Tá? Só que o que acontece? Não é só emocional, é mental. Porque pega a idade de vocês. Eu tenho 35 anos. 35 anos repetindo o mesmo padrão. É só vocês pegarem a idade de vocês. Então, a Sara é 46 anos, repetindo a mesma dor. A gente precisa de um novo modelo. Ai, fico muito feliz de vocês estarem aqui, gente. E olha só, eu acho que a minha aluna não tá aqui. Eu acho que não. Uma das minhas alunas, que ela tem 56 anos e ela morava com os pais. E dentro do nosso processo, ela saiu da casa deles, tá? Porque ela não conseguia sair, porque ela era estava emocionalmente vinculada ali, ela não conseguia sair. A gente trabalhou o emocional dela para ela, e ela, ó, formada, super bem, profissional, fazia dinheiro, o dinheiro não ficava. Então a gente trabalhou o emocional para ela fazer essa mudança e sair da esfera emocional para sair da financeira, porque a mãe tinha um vínculo tão grande com ela de querer que ela tivesse ali, que ela não conseguia sair. E ela fez essa mudança dentro do nosso processo. E é lindo ver. E ela tá prosperando e ela tá crescendo. E é uma mulher, assim, radiante. Então, ela ficou quanto... É só vocês pegarem a idade de vocês. Quantos anos eu fiquei olhando a vida com as dores do meu sistema? Com a falta do meu pai, com as dores da minha mãe? Quantos anos? Eu tô amando a Marcela, que ela saiu da cama e já, ó, se arrumando, porque provavelmente ela tem algum evento e ela saiu de uma skin para outra, assim, ó. Isso aí. Ao vivo. Então, quantos anos vocês estão carregando e olhando o mundo com os olhos? Agora, eu vou sair daqui. Ah, eu participei da aula da Cami. Eu vou sair daqui e vou lá brigar com meu pai? Não. Esse conflito é interno. É você que está carregando. Como eu já falei na aula da mãe também, muitas vezes você vai lá pro seu pai e ele vai dizer, ah, tá louca, nem sei o que ela tá falando. O máximo que você pode fazer é fazer dentro de você, para tua criança ferida. E é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E não importa a idade que você tem. Você tem uma criança ferida, porque se você tá aqui, ela tá latejando. Você se identificou. Tem 28 mulheres aqui. 28 mulheres que têm uma criança que precisa identificar. Muitas vezes, algumas aqui, a criança precisa de limite. Opa, eu assumo daqui como adulta. Porque nós já somos adultas. E outras, a criança precisa ser acolhida e de colo. Aquele colo que vocês queriam lá atrás. Então, esse trabalho é o quê? Cura da nossa criança. É para esse lugar que a gente vai olhar. A menina ferida, ela só se torna mulher quando passa pelo pai e pela mãe. E eu tenho muitas alunas com histórias tristes, eu sei que é muito pesado, mas enquanto você ficar, ah, eu preciso perdoar o meu pai, eu não trabalho com perdão. Perdão coloca a gente maior que os nossos pais e nós não somos. Eu trabalho com a aceitação. Você ainda carrega o peso de ter que perdoar. E eu sei, a tua história pode ter sido muito terrível, muito triste, com certeza. Isso não diminui o que você passou. Mas você se dá a oportunidade de olhar diferente para a tua história. Porque enquanto você tá lá presa nela,
Você não está indo para o mundo. Então, eu preciso, primeiramente, aceitar. Aceitação. Que aí eu tenho a permissão de ir para o mundo. Mas isso tudo a gente vai trabalhar dentro da mentoria. E está iniciando semana que vem, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Por quê, gente? A Laís já está na mentoria e acho que tem mais uma aluna aqui que vai participar. Por quê, gente? Porque como diz quem que comentou aqui das constelações? A Aline, que já fez várias, mas se não mudar a mente, não vai. Você vai permanecer no mesmo lugar. O nosso inconsciente vai levar para o que é conhecido. E o nosso inconsciente é infantil. Então, a gente precisa estar num lugar que trabalhe as nossas emoções e a nossa mentalidade. Tá? Mas Cami, o que eu posso fazer hoje? Eu vou lá brigar com meu pai? Não, eu vou olhar para dentro. Hoje a gente vai olhar para nossa criança. Ela sentiu o abandono, ela sentiu a falta, ela foi para o mundo tentando se proteger ou ela foi para o mundo se encolhendo. Quanto tempo faz que você não olha para sua criança? Quanto tempo faz que você perdeu o prazer da vida, das pequenas coisas? Que você tá no automático, só vivendo, só existindo. Eu saio do trabalho, eu chego, eu como, eu deito, eu fico no celular. Cadê o teu sentir? A gente perdeu, porque a gente tá no automático. A gente tá tão desconectada de nós, porque a gente tentou se proteger o tempo inteiro, que a gente deixou as nossas emoções. E se eu tô curando, porque aqui, ó, mulheres, vocês estão curando o feminino, e para curar o feminino eu preciso passar pelo masculino. Por quê? Porque senão eu não sinto a confiança. Eu sempre vou estar nesse lugar do masculino. Onde faltou o masculino, eu vou ocupar. Percebam dentro da casa de vocês. Se o masculino é fraco, vocês estão sendo as fortes. Porque faltou. Onde faltou, eu vou ocupar. Onde a minha mãe viu que faltou, ela ocupou. Provavelmente a mãe de vocês foi o primeiro modelo. E se eu quero um relacionamento saudável, eu tenho que dar espaço para um homem estar no masculino e eu no meu feminino. Então, o que vocês estão fazendo aqui é curar o feminino. Mas para isso, eu preciso olhar para o masculino e dizer: eu confio. Só que quem não confia é a nossa criança. É ela que está presa lá atrás. Por que a gente vai lá para as nossas raízes, que é pai e mãe? Porque se as minhas raízes não estiverem sustentadas, eu não sustento o dinheiro, eu não sustento os meus projetos, eu não sustento a vida. Eu quero um salvador, ou eu faço tudo para todo mundo e acabo exausta, e quem faz tudo para todo mundo não dá conta. Então, vocês estão curando o feminino de vocês. E eu preciso olhar para o meu papai. Agora, eu quero que vocês reflitam, e isso vocês podem fazer depois que a gente sair da aula. Como eu olhei para o meu pai? Com os olhos da minha mãe? Ou como eu olhei? Percebam como vocês olharam para ele. Qual óculos que vocês usaram? Dor, medo? Como que vocês vão para o mundo? Eu tenho medo de tudo. Eu nego tudo. Eu rejeito tudo. Eu abandono tudo. Eu abandono os meus projetos. Porque eu acho que não vai. Então, percebam o que vocês estão vivendo é o resultado do que vocês viveram lá atrás. A nossa vida, o chão da nossa vida adulta foi a nossa infância. E se vocês não tiverem um novo modelo mental, vai voltar para aquele lugar. Então, aqui, gente, a gente está trabalhando as nossas emoções e tem que trabalhar a mentalidade. Porque o nosso inconsciente vai voltar porque é conhecido. Primeiro lugar que vocês vão olhar para a criança, o que ela viveu. Nossa, a Duda chegou bem depois. O que a criança quer? Segurança, amor, carinho. E o que vocês vão buscando no dinheiro? Segurança. E o dinheiro vem aqui, eu não sou pai de vocês, vou embora. Não sou teu pai, você tem pai? Não é assim?
Ele deve pensar, o dinheiro é uma energia, ele deve pensar, essa louca aí, vou embora. Tá achando que eu sou pai dela? Aí a gente projeta essa segurança, ai, sei lá, estabilidade. Você não consegue sair daquele emprego que você tá odiando, você quer estabilidade. O que é estabilidade? Segurança. Tá infeliz, você tá infeliz, mas você não sai com medo. O que você quer? Segurança. Quem quer segurança quer colo, quem quer colo é a criança. Colo do quê? Pai e mãe. Aí você não sai daquele relacionamento que tá terrível, porque você quer estabilidade, porque de algum modelo te passa segurança, porque você tem medo do abandono. Então, é só você perceber o que você está vivendo é o molde do que você viveu lá atrás. Então, é um processo. Identificação. Já começa o quê? Identificando. O que eu tô carregando ainda? Ó, a Sara, não sei se eu já li isso. Exatamente isso. Tenho prosperidade e dinheiro, mas não sei administrar. Ah, tá. Já tinha lido isso aqui. Que ela não consegue equilibrar, que é realmente a falta do masculino e feminino. O que a gente precisa, gente? Equilibrar. A minha vida só mudou quando eu soltei meu pai e minha mãe emocionalmente. Quando eu soltei a história deles. Foi onde eu comecei a prosperar financeiramente, verdadeiramente, sentir próspera no sentido do quê? Atrair. Não precisar ficar me matando e não sei o quê para vender. Primeiro que eu tinha medo de vender. Eu tinha medo de ser rejeitado. Então, assim, ó, você começa a identificar que todas as tuas feridas, elas moldam toda a tua vida. Perceba qual é a área da sua vida hoje que está travada. Dinheiro, relacionamento. Perceba qual é a tua relação lá atrás. Onde está a minha dor é onde está a minha cura. Ponto. Ah, Caminho, isso é injusto. Mas eu acredito que realmente nós viemos para crescer. E a gente só cresce quando a gente cura pai e mãe. A vida é evolução. O que você quer? Eu quero mais, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero atingir mais gente, eu quero crescimento, eu quero melhorar o meu relacionamento. Pai e mãe. Ah, a culpa deles? Não, é o que você está carregando. Você está indo para o mundo com os olhos deles, gente, isso é perigoso. Eu me vi desde que eu saí da casa dos meus pais, eu saí com 27 anos. Eu saí da casa deles, 26 para 27, se eu não me engano, e eu comecei a ver o mundo com os meus olhos e eu dizia, nossa, mas que eu ouvia diferente. Aí eu comecei a ver gente rica, feliz, eu disse, nossa, mas não era essa visão que eu tinha. Gente rica com relacionamento e com dinheiro, não era essa visão que eu tinha. Então, olha como, fora a sociedade, o ambiente que a gente cresceu. Então, olha o quanto a gente é influenciado. E se vocês estão aqui é porque vocês querem mais da vida de vocês. O que você quer, mas o que você está disposto a fazer? Você está disposto a enfrentar as tuas sombras? Quão disposto você está a isso? A dizer, não, Camila, eu vou bater no peito e agora eu vou fazer. O quanto você quer fazer isso? Porque quanto mais você faz, mais você vai crescer. É um processo. Você vai sair da menina que assumiu a responsabilidade da própria vida e vai para a mulher. Nós não estamos. Você pode estar, e eu tenho alunas, e tem algumas aqui fora, que moram fora, que o quê? Você vai, eu saí de casa, por quê? Porque eu queria sair, eu achava que eu precisava, e lógico, fazer esse movimento de ir para fora, de ir para outro estado, para outro país, é fundamental, porque te vai fazer você crescer. Mas se você ainda está na esfera emocional dos seus pais, limita. Você volta, em algum momento trava, porque você não consegue ter relacionamento, você não consegue prosperar de algum jeito, ou você parou. Então, entender que sair dessa esfera emocional faz você crescer como uma mulher. E aí, quem de vocês aqui que eu tenho certeza que sente ainda, ai, não me sinto como uma mulher adulta?
Porque eu tinha isso dentro de mim, eu me sentia, ui, parece que eu sou uma criança. Mas lógico, eu tinha uma criança dentro de mim gritando para ser vista. Eu não me sentia assim verdadeiramente mulher, mulher. Nesse sentido assim, porque a nossa natureza do feminino já é de buscar mais essa maturidade. Então essa maturidade emocional, quem aqui se sente verdadeiramente assim? Por quê? Porque ainda emocionalmente nós somos criança e a criança está presa lá no pai e na mãe. Então eu quero saber o que vocês estão dispostas a fazer por isso. O que eu vou fazer para curar isso, para sair desse lugar de dor, de escassez, de medo? Gente, é muito pesado você repetir. Você percebe que você só mudou o cenário? Você está vivendo no automático? Aí só mudou o cenário? O que que você via os nossos pais? Fazendo, 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 fazendo. O que que você faz hoje? Faz, 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 faz. Como que é para você receber? Receber o amor, receber a prosperidade, receber um abraço, é aquela que já solta. Ela não consegue receber? Nossa, tem gente entrando agora. Por quê? Porque ela aprendeu fazendo, 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 fazendo. Onde faltou o masculino, nós vamos ocupar aquele lugar. Com força ou com fraqueza. Fico aqui, porque eu não quero ser vista, ou vou pro mundo, fazendo tudo e salvando todo mundo. E acaba sobrecarregada, exausta, rígida, perde o prazer da vida. Então é só perceber o que que você está sentindo. Cami, eu não consigo, parece que eu tô no automático. Liguei o tratorzão ou tô na boazinha que tá aqui com medo, infeliz, mas não consegue mudar. E não quer dizer, ó, por exemplo, no trabalho você pode ser o tratorzão e ficar como a dependente emocional dentro do relacionamento. Pela carência. Então ainda tem questões para resolver. E se vocês querem sair desse lugar, se vocês querem verdadeiramente viver a prosperidade, a abundância, a gente precisa de um novo modelo mental. Você precisa de consciência. Vocês estão tendo aqui, Cami, essa pessoa sou eu preciso. E aí a gente precisa de um novo modelo. Para quê? Para que a menina se transforme em uma mulher. Mulheres fazem dinheiro, mulheres têm relacionamento, mulheres correm riscos. Risco no sentido assim de crescer, entendeu? Ah, vou arriscar, quero sair desse trabalho e vou para outro. Não no sentido negativo da palavra. E essa força, ela vem do masculino. Essa ação, direção. Aí você consegue soltar pro teu parceiro, porque você tomou verdadeiramente o masculino verdadeiro do teu pai, não a falta dele. Aí você tomou o masculino do seu pai, quando você saiu desse julgamento, eu consigo trazer a força. Percebe, anota aí o que vocês estão julgando em relação ao pai de vocês. O que eu julgo ainda? O que eu vejo em mim de bom nele? E o que eu julgo? E é isso que vocês vão olhar. Porque se tem julgamento ainda, vocês vão repetir. E agora, o que eu vou fazer para sair disso? Agora vocês vão entrar para minha mentoria. De verdade, gente. Estou abrindo a mentoria, a Laís já vai entrar, acho que tem mais uma aqui que eu não consigo ver todas aqui na tela, mas a Laís tá na tela inicial aqui. Como que é essa mentoria? Ah, a Líbia também, tô vendo ali. Como que é essa mentoria? É a gente trabalhar as nossas emoções e a mentalidade. Pode perguntar, Jéssica. A Jéssica levantou a mão, pode perguntar, só abrir teu microfone. Que a gente vai fazer lá dentro, tá? É um processo, é uma mentoria em grupo que eu estou abrindo. Quem tiver interesse, é só me chamar no privado, a gente vai conversar e eu vou explicar melhor. Esse processo vai durar 5 meses, onde nós vamos ter encontros assim, como a gente está agora, ao vivo, com trocas, é uma comunidade. Para quê?
para cura e crescimento, tá? Cada uma vai crescer na sua área. Ah, Cami, mas a minha dor é diferente da dela. Não, todas as nossas são muito parecidas, porque a gente está na mesma frequência aqui. Gente, não saiam, fique até o final para fazer o exercício. O que a gente vai trabalhar lá? Mentalidade e as nossas emoções. Porque sem mudar a tua mentalidade, você vai voltar para o mesmo lugar. Daí você pode fazer um monte de constelação, um monte de imersão. Você acaba voltando para aquele lugar. Ali é um processo, é um processo de cura e transformação. Principalmente quebrar todas essas crenças. A gente vai curar a visão que teve do pai e da mãe e transformar isso em quê? Em mais dinheiro, em relacionamento saudável, em prosperidade, em crescimento. Você pode chegar com qualquer coisa. O que você quer? Eu quero manifestar um relacionamento. Você precisa soltar as suas raízes. Ah, eu quero trocar de emprego. Vamos trabalhar as raízes. E esse novo modelo mental. Senão, gente, vocês vão participar de aula, e vão acabar para o mesmo lugar. Que é a mesma coisa de você comprar curso. Então, não, eu sinto que eu preciso dessa transformação. Então, você tem um lugar para isso. Nós vamos estar juntas por 5 meses, vai ter outros professores dentro da mentoria, todo no sentido de cura do nosso feminino, em relação ao nosso feminino, nos tornar mulheres seguras. E quando eu falo de feminino, é mulheres seguras e magnéticas, no sentido do que? Resultado sem esforço. Você não se matar para fazer uma venda, você vender de forma fácil, você fazer o teu projeto que seja leve, você soltar para os teus filhos, você acessar a prosperidade. A gente precisa de um campo, porque se você parar para olhar à volta, será que você tem esse sistema perto de você? Um lugar onde você possa trocar e as pessoas entendam o que você está vivendo? Ou você começou o teu despertar e está se sentindo muito sozinha nesse despertar? Então é esse o lugar. Gente, para o lugar que eu quero, eu estou indo para uma outra mentoria que vai me levar para aquele lugar, porque eu quero chegar a mais mulheres. Olha só, eu cheguei a um marco aqui de 30 mulheres. Eu quero chegar a 50, eu quero chegar a 100. É isso que eu quero. E a mesma coisa vocês, o que você quer chegar? Só que a gente aprendeu que não podia, né? Que tinha que se limitar. Então, ter uma comunidade, um espaço onde você possa crescer, faz toda a diferença. Onde você possa dizer, como a Sara, como a Aline, nossa, realmente é isso, eu me identifico, eu estou passando por isso. E se vocês se identificaram, se faz sentido para vocês, eu espero de verdade, tá? Que vocês venham para a mentoria. Eu vou estar num processo com vocês por 5 meses. Reprogramação mental, cura das emoções, tanto no corpo físico quanto no nosso coração aqui dentro, sentindo. Então, vai ter constelação lá dentro, vai ter exercício. Para quê? Para que vocês possam ir liberando. Quanto de vocês o corpo está guardando? Quantas dores vocês estão acumulando? A gente precisa de um espaço, de um lugar onde você verdadeiramente vai crescer. Então, se fizer sentido, tá? Todas vocês vão ter uma condição especial. A Líbia já tá dentro, a Dai também. Me chamem no privado que a gente vai conversar. Nós vamos estar juntas por 5 meses. De forma leve, mas de forma profunda. Essa aula não é gostosa? Olha só, a gente já tá indo para 1h15. Vai passar assim. Imagina você tá num lugar a cada 15 dias com mulheres vivendo o que você vive. E um ambiente gostoso. Então, é esse lugar que eu quero levar vocês. Onde a gente vai olhar para nossa criança e se tornar a mulher adulta. E a adulta vai manifestar tudo que ela quer. O que é a manifestação? O masculino e o feminino. A cura do pai e da mãe. Porque para você nascer precisou masculino e feminino. Olha só, gestou. Quando eu manifesto o que eu quero, porque nós somos co-criadores, eu preciso do masculino e feminino. Agora, se eu não estou curada as minhas raízes, o meu primeiro modelo de masculino e feminino, eu não vou manifestar. Então, esse lugar é lá dentro. Eu quero que faça sentido para vocês e me chamem todas, até mesmo quem já é minha aluna. Quem já foi minha aluna. Até isso mostra que também, por exemplo, a Laís já participou da minha primeira mentoria. Né, Laís? E ela voltou.
E não é porque foi ruim, é porque ela quer mais. Entende? É esse o processo que eu quero que vocês vivam. Sempre vocês vão estar transformados. Então, ter um ambiente, uma comunidade, vai fazer toda a diferença. E eu espero de verdade. Só que já vai iniciar semana que vem e a gente precisa fechar. Então, me chamem, eu passo as condições, vai ter condições especiais para vocês aqui, eu passo o valor todo certinho, tá? Para que vocês me chamem. Não vou passar o valor aqui, porque essa aula vai ficar gravada e eu preciso passar para outras pessoas. Mas vai ser facilidade, vai ter facilidade no pagamento, tudo disponível para vocês. Então, se permitam viver esse novo. Nós estamos no mês 5, indo para metade do ano. Não deixe mais um ano, não deixe mais um mês. Vamos começar esse mês com tudo, com essa transformação que eu sei que vocês merecem. Uma coisa que o universo entende que foi todos os movimentos e que é muito da nossa cura com o masculino é decisão. É decidir. É colocar a nossa adulta. Eu decido porque eu quero mudar, eu vou estar num ambiente que vai me levar para esse lugar. Tá? Então eu quero. Deixa eu ver aqui, peraí. Ô, Laís, liga a tua câmera, teu microfone um pouquinho. Fala pro pessoal como é que foi a tua experiência um pouquinho. Não foi combinado, tá? Eu tô chamando. Se ela não quiser falar, também tá tudo bem. Tá bom. Oi, meninas. Olha, Tá a um pouquinho experiência baixo o teu microfone. melhorou. Tava apoiado. Melhorou um pouquinho. Aí, melhorou. Oi, meninas. Então, a experiência com a Cami foi maravilhosa, né? Tanto que, igual ela falou, eu tô retornando, que eu quero mais. E eu sei que vai me fazer, assim, me sentir muito melhor ainda. Eu já tive um despertar com ela, né? E eu acho que esse passo inicial é muito importante. A gente toma consciência e parece que a gente ficou adormecida a vida inteira. Sem saber por que eu estava desse jeito, por que eu estava tendo certas ações, por que na minha vida estava daquele jeito, em algumas áreas. E aí você desperta e você quer sempre mais, 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 né? E eu acho que é até muito importante para vocês estarem presentes com a gente também. Muito obrigada, maravilhosa. A Laís veio e participou de uma mentoria que eu fiz muito curta, que era um mês. E eu senti a necessidade de trazer mais para vocês, para quê? Para que realmente a gente viva essa profundidade, para que tenha esse novo modelo mental, para que tenha essa nova consciência e viva ela todos os dias, sair desse padrão, realmente. Então, o despertar da Laís e o crescimento dela vai ser muito maior, em todas as áreas, pode ter certeza, todas que estão aqui já com a decisão de participar dessa aula, que é isso que eu quero levar para vocês e transformar ainda mais, tá? Então, me chamem ali no privado, a gente vai conversar lá, vai ter condições especiais, não se apeguem a medos, vamos pensar no lado positivo, tá? E a gente conversa lá. Agora, para finalizar, vou fazer um exercício com vocês. Eu ia abrir uma constelação, mas não vou. Fazer um exercício sistêmico, porque eu quero deixar esse exercício gravado para quem for acessar depois. Tá? Então, agora eu quero que vocês relaxem, respirem fundo. Quem puder, vai buscar uma almofada, um travesseiro, pega algo que você possa segurar. Só tô achando a música aqui, gente. Aí. Bora olhar, bora lá. Ah, vocês estão tensa, né? Que eu tô. Vamos soltar isso aí. Vamos soltar essas tensões. Respira fundo, relaxa. Agora eu vou conduzir vocês num encontro. Um encontro que faz muito tempo, talvez, para algumas que não têm esse encontro.
Então agora eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Não precisa ficar olhando para a câmera, só me ouvir. E com os olhos fechados, imaginem que vocês estão sentadas num lugar muito bonito. Quem me vê não sabe bem de verdade quem eu sou. Vê o olhar da minha mãe E esse e o lugar, herdou do meu avô. ele é um Quem me campo vê, vê o meu pai neste florido, meu jeito de verde. ser. Que o meu pai herdou do pai, Eles herdou do estão pai, ainda antes de leves. nascer. E nesse lugar, lá na frente, Só um pouco da essência de tanta gente. as cadeiras. Lá na Só frente, mistura de tanta vocês coisa olham de longe aquelas diferente. cadeiras, Vindo de vão tanto indo cada lado. vez mais O perto meu dela. fado é castiço, é mestiço e é isso que eu sou. E chegando perto dessas cadeiras, Tal como era o meu avô. você vê uma menininha sozinha lá na frente. Muito triste. Chorando. Quem olhar para me entender, Vocês vão chegando não perto vislumbra dessa só os meus menininha. pais. Lá no fundo pode ver. Ela Eu tá sou aos prantos, muito, se muito sentindo mais. sozinha, Quem insegura, me com muito vê medo. contra a serra do avô, do meu avô, que andou Você de terra chegando em perto dela terra e guerra em guerra, e que sem querer me amou. e ergue o rostinho e vê você pequenininha. Só um pouco da essência de tanta Olha gente. pra essa menina e fala pra ela: que saudade. Eu não sabia que você se sentia tão sozinha. Eu não sabia que você tinha tanto medo de confiar. Fala pra ela: pode confiar em mim. Você não tá sozinha. Eu vou cuidar de você. Pega na mãozinha dela, faz ela se sentir segura. Dá pra ela aquele colinho, senta nessa cadeira, imagina que ela tá balançando. Abraça bem forte essa almofada, pega ela no colo. Imagina que ela é essa menininha, que é você. Dá pra ela toda a segurança que você queria. Que saudade. Eu não sabia que você tinha tanto medo. Traz a mão no bracinho e faz um carinho. Se acolhe. Se ame um pouco. Fala pra ela: eu vejo você. Eu sei que foi muito pesado pra você. Mas você não tá sozinha. Eu vou te dar todo o amor que você queria. Eu vou cuidar de você do jeito que você queria. Imagina e fala pra ela tudo o que você queria falar. Quem me Fala pra vê não ela sabe que bem. você vai realizar os sonhos dela. Com dificuldade. Fala que você não sabia que era tão pesado, mas que agora tudo vai ser diferente. Você não tá sozinha. Eu vou cuidar de você. Abraça bem forte, nina ela e dá todo o carinho que você queria ver lá atrás. Olha como vai ficando leve.
Olha como vai ficando gostoso. Tudo pode ser, se quiser será. Agora pega na mãozinha dela Sempre vem pra quem sonhar. e imagine que vocês vão dançar essa música. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, E dança. Sinta bem forte dentro de você. Olha como você tá viva. tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, Eu tô eu vou viva. buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte força pra Dance como se ninguém lutar. estivesse olhando. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Ela só quer Todos brincar. somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar. Essa criança quer Que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de minha estrela que eu já sei brilhar. Lua de Fala pra cristal, ela. nova de paixão, Deus, faz a Deus, minha vida cheia de emoção. eu não faço. E agora eu vou cuidar de você. Você já pode descansar. Imagine essa menininha aí dentro se tornando um pontinho de luz tão forte e ela vai entrando no teu coração e você diz: agora é assim. E como adulto, eu vou realizar todos os sonhos. Eu mereço. Ai, olha como ficou leve. Solta. E se coloca nesse lugar de merecimento. Todas que vocês estão aqui merecem ser felizes. Eu mereço. Esse é o meu lugar. Sejam todas muito bem-vindas a essa nova fase. Vocês não vão ser as mesmas. E se vocês querem continuar, descobrir esse poder aí, gritando para aparecer, vem comigo nessa jornada. Vai ser um prazer conduzir você. Eu amo fazer isso aqui, eu amo viver isso. E quanto mais vocês se curam, mais eu me curo. Agora vocês fiquem com as reflexões, comecem a olhar para a criança de vocês e ver a vida com uma forma diferente. Chega de dor. É muito pesado. Tá bem? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, a Jéssica também está na mentoria, verdade. A Jéssica, muito. Olha, às vezes me sinto, preciso de proteção, apoio, colo. E, Líbia, isso é normal? E quando a gente precisa de proteção, apoio, colo, a gente, se não tem os pais ali perto, ou se não tem esse contato, a gente mesmo vai se dar. Mas às vezes vai lá, pedir um banho, enfim. E se eu não tenho eu, vou me dar esse colo. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram no canal. Espero que vocês venham. Cara, te espero dentro da mentoria, tá, querida?
lá. Venha, bem? Então fiquem com Deus. Um beijo. Um ótimo. Amanhã quem vai levantar é a adulta, vai assumir o controle da própria vida, tá? Hoje vocês descansam. Vão descansar, tomem um banho demorado. Trabalhem o feminino de vocês. Um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus.